Jana Nivasa comenta: bem antes de Prabhupada partir, eu subi e lhe perguntei: defumador, Srila Prabhupada? Não havia ninguém mais no quarto nesse momento e ele estava ali sentado cantando Hare Krishna no rosário. Eu comecei a encher o quarto com a fumaça do defumador. Saía fumaça de toda parte e Prabhupada manteve as janelas fechadas. Ele olhou para mim e disse: isto cria uma atmosfera propícia para a compreensão transcendental. Isto é ótimo. É ótimo. Então voltou a cantar Hare Krishna no rosário. Pushta Krishna comenta: quando Prabhupada finalmente terminou de organizar e dirigir o festival de Mayapur, perguntei-lhe se estava cansado e Prabhupada disse: cansado por quê? Tantas pessoas estão vindo para ouvir sobre Deus, Krishna. Quem prega sente-se revigorado. Desde a maratona da BBT no verão de 1975, a editora continuara a acompanhar o ritmo de produção literária de Srila Prabhupada. Desenvolvera-se uma doce competição transcendental entre Prabhupada, sua editora e os distribuidores de livros. Em novembro de 1975, Prabhupada escrevera a um dos campeões de distribuição de livros: a BBT diz que está publicando livros na mesma velocidade que eu os traduzo, e que vocês os distribuirão no mesmo ritmo da publicação. Isto é bom, mas mesmo assim estou adiantado em meu trabalho de tradução. Agora eles me devem o 6º canto do Śrīmad Bhagavatam. Já estou trabalhando no 7º canto. No entanto, nos últimos meses, a produção literária de Srila Prabhupada vinha diminuindo, principalmente devido a seus compromissos administrativos. Sua supervisão direta da construção do templo de Bombay, a sua administração direta do templo de Vrindavana durante um mês, a sua luta para eliminar um grave foco de dissidência na ISKCON, tais atividades enfraqueciam seu ânimo para escrever. Em Mayapur, quando os devotos não conseguiram controlar o bater das portas, ele reclamara, amargurado, que esse som é de partir o coração. Interrompia a sua tradução meditativa. Explicou que às vezes meditava durante 2 ou 3 dias sobre um único significado antes de realmente escrevê-lo. Na realidade, imaginem Bimala, meditava 2 ou 3 dias sobre um único significado antes de realmente escrevê-lo. Cada palavra foi escolhida com todo cuidado. Imagine a explicação inteira. Na realidade, a palavra traduzir não abrange o sentido profundo da produção literária de Srila Prabhupada. Apenas os versos e os sinônimos eram traduzidos, mas as meditações mais profundas de Prabhupada, às quais ele se referia como seus êxtases pessoais, eram seus significados Bhaktivedanta. Ele conseguia compor melhor os significados, bem como traduzir os versos quando tinha condição de meditar sobre eles o dia inteiro, e não apenas quando ligava o seu ditafone a 1h da madrugada. Ele estava traduzindo o seríssimo e complicadíssimo conhecimento védico para um contexto moderno, tornando-o acessível à compreensão dos leitores ocidentais. E aquela era uma tarefa muito grandiosa e muito puxada. Para melhor se comunicar com as pessoas do mundo através de seus escritos do Śrīmad Bhagavatam, Srila Prabhupada dependia de uma situação muito propícia. Portanto, após o festival de Mayapur, ele formulou um itinerário que em cerca de um mês o levaria ao Havaí. Lá ele esperava encontrar uma atmosfera favorável para o seu trabalho literário. Pushta Krishna Swami, seu secretário de viagens, escreveu com antecedência para o Havaí, logo após o festival de Mayapur. Prabhupada está querendo traduzir bastante, portanto, não arrumem programas externos dessa vez.
E se houver visitantes, o horário de visita deverá ser apenas entre as 5 e as 6:30, no máximo de cada tarde. Se vocês organizarem isto direitinho, então Prabhupada ficará aí algum tempo fazendo suas traduções. Como o itinerário de Prabhupada também incluía outra excursão pelos Estados Unidos, seu secretário escreveu com antecedência para Kirtanananda Swami em Nova Vrindavan. Prabhupada tem revelado algumas outras coisas. Disse que, à medida que o tempo passa, sente cada vez menos interesse em receber visitantes. Mencionou que Aurobindo só recebia visitas uma vez por ano, no dia de seu aniversário. Embora Prabhupada considere que isto ainda não é possível, perguntei-lhe onde ele gostaria de ir para traduzir por algum tempo. Ele disse Nova Vrindavan e disse que estaria aí após o festival de carros do Senhor Jagannatha em Nova York. Havaí, 3 de maio de 1976. Após ligeiras visitas a diversas cidades indianas, bem como paradas em Melbourne, Auckland e Fiji, Srila Prabhupada chegou ao Havaí no horário previsto. Em pouco tempo, seu ritmo de tradução aumentou. Os devotos observavam com entusiasmo o aumento de fitas gravadas por Prabhupada em seu ditafone noite após noite, o que para eles era uma maneira de calcular o aumento de bênçãos que toda a humanidade recebia. Ao passo que na Índia o marcador de seu ditafone não passava do número 100 e às vezes nem saía do 0, no Havaí ele passou a gravar uma média de 200 e até 300 dígitos dia após dia. Harishauri, que vinha acompanhando Prabhupada desde Vrindavana como seu servo, escreveu em seu diário: agora Prabhupada está traduzindo bastante, tendo feito 290 dígitos outra vez na noite passada. O templo Hare Krishna ficava num bairro tranquilo com diversos acres de propriedade ajardinada. No quintal dos fundos erguia-se uma grande e majestosa figueira de Bengala, e na frente os maiores arbustos de Tulasi de toda a ISKCON. Os devotos tinham sua própria horta, além de flores, mangas e cocos, os quais, de tão abundantes, eram distribuídos gratuitamente. Fazia muito sol, intercalado com chuvas ocasionais. Prabhupada não estava passando bem e não conseguia dormir mais do que 1h30 à noite e 1 ou 2 horas durante o dia. Porém, sendo transcendental, usava esta incapacidade de dormir como outra maneira de aumentar o tempo que dispunha para escrever. Contudo, apesar de enfatizar a importância da produção literária, ele continuava dando aulas no templo, fazendo caminhadas matinais, liderando debates na praia e respondendo diariamente às cartas que recebia. Mesmo assim, o Havaí era por demais diferente de Vrindavana ou Calcutá, onde os amigos antigos e novos admiradores consumiam horas e horas de seu tempo. Ali ele passava a maior parte do tempo sozinho, protegido por sua equipe bem treinada. Cerca de 1 semana já se passara da sua estada em Honolulu, quando ele anunciou certa manhã, caminhando ao longo da praia de Waikiki, que esperava terminar aquela noite o último significado do 7º canto. Tendo Harishauri expressado sua felicidade de ouvir isto, Prabhupada replicou: posso fazer tudo bem rápido, mas preciso fazê-lo de tal modo que vocês possam compreender a mensagem. Para eu apresentar esta obra ao homem comum, preciso meditar profunda e cautelosamente no que vou escrever. Por volta das 9, aquela noite, Prabhupada mandou chamar Harishauri para dizer-lhe que não tomaria sua massagem noturna. Ele queria mais tempo para terminar o 7º canto. Fechando a porta e voltando à sua escrivaninha, trabalhou a noite inteira até às 5 horas da manhã. Ao concluir o 7º canto, ele ditou a seguinte nota de encerramento:
concluído na noite de Vaishaka Shukla Ekadashi, a 10 de maio de 1976, no templo de Panchatattva, Nova Navadvipa, Honolulu, pela misericórdia de Shri Krishna Chaitanya Prabhu. Peraí, deixa eu virar. Pela misericórdia de Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Desta maneira podemos cantar alegremente Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Logo a seguir, Prabhupada voltou-se para o 8º canto, começando com uma oração. Antes de mais nada, quero prestar minhas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual, Sua Divina Graça Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Prabhupada explicou que seu mestre espiritual instruíra-lhe em Radha Kunda, em 1935, a que enfatizasse a produção de livros, mais do que a construção de templos. Ele seguira esta instrução, a começar pelo lançamento de sua revista Back to Godhead, em português De Volta ao Supremo, em 1944. E em 1958 ele começara a coleção Śrīmad Bhagavatam. Após publicar 3 volumes do Śrīmad Bhagavatam na Índia, partira para os Estados Unidos em agosto de 1965. Vivo envidando esforços no sentido de publicar livros conforme sugestão de meu mestre espiritual. Agora, neste ano de 1976, acabo de concluir o 7º canto do Śrīmad Bhagavatam, além de já ter publicado um resumo do 10º canto no livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. Eu que falei isso aqui, Bimala, o mundialmente famoso livro Krishna Book. Ainda não foram publicados o 8º canto, o 9º canto, o 10º canto, o 11º canto e o 12º canto. Portanto, nesta ocasião, oro a meu mestre espiritual que me dê forças para concluir esta obra. Não sou nem um grande erudito, nem um grande devoto. Sou apenas um servo humilde de meu mestre espiritual e tenho tentado da melhor maneira possível satisfazê-lo, publicando esses livros com a cooperação de meus discípulos nos Estados Unidos. Felizmente, intelectuais do mundo inteiro estão apreciando estas publicações. Portanto, continuemos num esforço conjunto, publicando mais e mais volumes da coleção Śrīmad Bhagavatam, só para agradar a sua divina graça Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, o mestre espiritual de Prabhupada. Prabhupada disse estar tornando o Bhagavatam acessível à compreensão do homem comum. Isto não significava que seus escritos careciam de substância. Eles eram substância pura, mas imbuído do espírito essencial do próprio Bhagavatam, Prabhupada omitia qualquer coisa irrelevante e dispersiva, selecionando dos comentários dos mestres anteriores tudo aquilo que melhor incitasse seus leitores ao serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. No início da coleção Śrīmad Bhagavatam, o autor Srila Vyasadeva afirma que o Bhagavatam exclui todas as formas de religiosidade motivadas materialmente, oferecendo apenas o serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. Por isso, posso continuar? Por isso, o Śrīmad Bhagavatam chama-se o fruto maduro da árvore do conhecimento védico. E assim como o Bhagavatam é a própria essência do conhecimento transcendental, da mesma forma, ao traduzir e comentar o Bhagavatam, Srila Prabhupada valeu-se do mesmo espírito de transmitir a mensagem pura, sem qualquer especulação ou desvio. Segundo o Śrīmad Bhagavatam, Krishnastu Bhagavan Swayam, em português, o Senhor Krishna é a Suprema Personalidade de Deus,
a fonte de todas as encarnações, a causa de todas as causas, e Prabhupada revelou esta conclusão em cada página de seus livros. Apesar de alguns sânscritistas discordarem da ênfase que Prabhupada dava a Krishna, sua krishnaização do sânscrito não era um capricho, senão que obedecia estritamente a antiga tradução, para de me apressar, senão que obedecia estritamente à antiga tradição da sucessão discipular de mestre a discípulo. Era espantoso como os eruditos universitários que liam seriamente os livros de Prabhupada apreciavam a qualidade fiel de sua apresentação em sucessão discipular. Chegavam críticas favoráveis de todo o mundo. Para aqueles que não têm acesso à língua sânscrita, estes livros transmitem de maneira soberba a mensagem do Bhagavatam. Dr. Alaka Redib, Departamento de Sânscrito e Estudos Indianos da Universidade de Harvard. Abre aspas, ao de cima também, todos eles, abre aspas, 3 pontinhos. Além de expressar o sentimento profundo do autor, esta obra ainda transmite conceitos poderosos explicados com muita beleza. Não sei o que elogiar mais, se esta tradução do Bhagavad Gita, se o método ousado como ele é explicado, ou se a fertilidade ilimitada de suas ideias. Jamais vi qualquer outra obra sobre o Gita com expressão e estilo tão importantes, 3 pontinhos. Ela ocupará um lugar significativo na vida intelectual e ética do homem moderno por um longo tempo no futuro. Dr. Shaligram Shukla, professor de Linguística, Universidade de Georgetown. Abre aspas, 3 pontinhos. Pela primeira vez, temos em mãos uma edição bastante acessível deste grande clássico religioso que proporcionará tanto aos eruditos em literatura indiana, quanto aos seguidores da tradição de consciência de Deus, Krishna, a oportunidade de compararem o texto original com uma tradução inglesa moderna e de se familiarizarem com o significado transcendental mais profundo desta obra por intermédio do erudito comentário de Sri Bhaktivedanta. Qualquer pessoa que faça uma leitura minuciosa do comentário perceberá que aqui, como em suas outras obras, Sri Bhaktivedanta combinou uma sadia mistura da devoção fervorosa e sensibilidade estética de um devoto com o rigor intelectual de um erudito literalista. O autor não permite em nenhum momento que o significado manifesto do texto seja ofuscado pela promoção de uma persuasão doutrinária em particular. Estes volumes ricamente encadernados constituirão uma contribuição bem-vinda às bibliotecas de todas as pessoas dedicadas ao estudo da literatura religiosa e da espiritualidade indianas, quer seus interesses sejam inflamados pelas motivações do erudito, do devoto ou do leitor em geral. Dr. J. Bruce Long, Departamento de Estudos Asiáticos da Universidade de Cornell. Abre aspas, 3 pontinhos. Esta edição em inglês, traduzida por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, é soberba. Contém os versos originais em sânscrito e em bengali com a transliteração deles em inglês, os sinônimos, as traduções e os significados elaborados, prestando testemunho evidente do profundo conhecimento que o autor tem do assunto. Dr. O.B.L. Kapoor, presidente emérito e professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Pós-Graduação do Governo de Gyanpur, Índia. A literatura védica menciona diversos caminhos espirituais e formas de yoga, e a não ser que tenha compreendido as conclusões védicas mais elevadas, o comentador pode facilmente omitir a mensagem essencial do Bhagavatam.
Na verdade, os comentadores impersonalistas procuram utilizar o Bhagavatam para sustentar as suas especulações de que a alma individual é, sob todos os aspectos, igual ao Supremo, muito embora isto contradiga o propósito do Śrīmad Bhagavatam. Sendo um comentador da literatura védica, Srila Prabhupada destacava a si mesmo entre eruditos devotos de Deus por pertencer à sucessão discipular oriunda de Shri Krishna Chaitanya, o qual é glorificado como Patita Pavana, em português, o Salvador das almas caídas. Como seguidor e representante dotado de poder do Senhor Krishna Chaitanya, Srila Prabhupada mantinha-se perfeitamente fiel à tradição de resgatar as almas caídas, trazendo-as de volta à sua consciência de Deus, Krishna, original. Portanto, o fato de Prabhupada ter tornado a mensagem do Bhagavatam acessível não significava que ele apenas a simplificara. Significava um apelo urgente ao leitor no sentido de abandonar o mundo de ilusões e aceitar a liberação eterna da consciência de Deus, Krishna. Por intermédio de Prabhupada, o leitor comum estava tendo acesso à verdade transcendental que estivera oculta e inacessível, mesmo para austeros praticantes de yoga e sacerdotes brahmanas eruditos versados em sânscrito. Vinho velho em garrafas novas, dizia Prabhupada a respeito disso. Madhvacharya e Ramanujacharya haviam esboçado os argumentos dos devotos de Deus contra o impersonalismo, e mais tarde o Senhor Krishna Chaitanya os sintetizara sob a forma da filosofia de Achintya Bheda Tattva. Achintya Bheda Tattva. Achintya Bheda Tattva. É isso aí, Bima. 2 vezes Bheda. Achintya Bheda Tattva. Em português, unidade e diferença simultâneas. E mais claro, simplificando o que Prabhupada já explicou, que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Estas verdades eternas precisam ser apresentadas em todas as eras, porém nos debates tradicionais entre devotos de Deus e impersonalistas, a escritura védica sempre fora usada como fonte de argumentação. Contudo, a sociedade moderna andava tão degradada que um pregador já não podia recorrer à autoridade das escrituras védicas. Ninguém a aceitava. Portanto, os textos de Srila Prabhupada lidavam com teorias tais como a origem da vida por acaso, a evolução darwiniana e a evolução química. E, baseado em lógica convincente, ele derrotou-as todas, estabelecendo que a vida vem da vida e não da matéria morta. Prabhupada Esse aqui é um livro de Prabhupada, né? A vida vem da vida. E completando, e não da matéria morta. Marcar isso aqui? Tá bom, Bimala, vou marcar aqui. Eu estou careca de saber isso. Eu estou careca antes de saber disso. Estou brincando. Pelo menos teoricamente a gente sabe, né? Agora só falta realizar isso. Aí, baseado em lógica convincente, ele derrotou todas essas filosofias e teorias furadas, estabelecendo que a vida vem da vida e não da matéria morta. Prabhupada dedicara um de seus primeiros livros, Fácil Viagem a Outros Planetas, aos cientistas do mundo e chegara a adaptar os versos do Bhagavad Gita citados neste livro a utilizar termos científicos como matéria e antimatéria.
Valeu-se com destreza tanto da escritura védica quanto da lógica para estabelecer a conclusão védica. Os textos de Prabhupada também combatiam os ensinamentos de falsos yogis e gurus e, entre aspas, encarnações farsantes que haviam surgido em Kali Yuga numa torrente irresistível de falsidade, tanto na Índia quanto no Ocidente. Seus escritos também criticavam as instituições políticas modernas, analisando os motivos da decadência das monarquias e os fracassos da democracia, e predizendo as consequências cada vez mais atormentadoras das ditaduras sobre os cidadãos. A política adotada pelos governos de cobrar impostos abusivos e de incentivar o povo a deixar a vida simples do campo para vir trabalhar em fábricas nos grandes centros urbanos era também discutida à luz das escrituras védicas. Em suas viagens, Srila Prabhupada observara a degradação desenfreada da sociedade humana, a liberação sexual, as últimas novidades em intoxicação e os crimes viciosos de matança de animais e consumo de carne. Um significado do Bhagavad Gita tratava especificamente da ameaça do holocausto nuclear. Semelhantes pessoas são consideradas os inimigos da humanidade, porque acabarão inventando ou criando algo que destruirá a todos. Indiretamente, este verso antecipa a invenção de armas nucleares, das quais o mundo moderno orgulha-se tanto. Pode estourar uma guerra, pode estourar uma guerra a qualquer momento e estas armas atômicas devastarão tudo. Conforme indica este verso, tais coisas são criadas exclusivamente para acelerar a destruição do mundo. Graças ao ateísmo estão inventando tais armas. Elas jamais promoverão a paz e a prosperidade da sociedade humana. As críticas de Prabhupada eram fortes e autorizadas, dignas de um verdadeiro mestre. Seu espírito inflexível empolgava. Ele não era um erudito tímido preocupado com referências históricas obscuras. Não obstante, nas entrelinhas de seus escritos percebia-se um humilde tom. Vou ler de novo aqui. Não obstante, nas entrelinhas de seus escritos percebia-se um humilde tom de súplica que apelava ao coração. Como servo do servo de Deus, Krishna, ele pedia a todos o obséquio de adotarem a consciência de Deus, Krishna, e se restabelecerem em sua original posição constitucional de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Prabhupada queria que seus livros fossem práticos, mas para isso ele precisava meditar profundamente e trabalhar com cuidado. Ele combinava a introspecção de um erudito literalista com as aplicações práticas de um transcendental reformador social e político. Embora muitos eruditos já tivessem apresentado suas edições em inglês do Bhagavad Gita, nenhum leitor sequer tornara-se devoto de Deus, Krishna. No entanto, o Bhagavad Gita como ele é, de Prabhupada, estava criando milhares de devotos de Deus. Srila Prabhupada viera ao Ocidente, iniciando seu trabalho na cidade de Nova York, não apenas para traduzir valiosos textos védicos, como também para estabelecer um modo de vida baseado nesta literatura védica. Em consequência disso, adquirir a experiência de primeira mão em elevar as pessoas mais materialistas ao padrão de renúncia e serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Portanto, seus livros refletiam estas realizações práticas e muitas vezes ele relatava em seus significados as suas dificuldades e triunfos na tentativa de introduzir princípios espirituais. Para de me apressar, Bimala, você e esse cão latindo aí me distrai. Eu já sou ruim de serviço, tá? Vou ler de novo.
Portanto, seus livros refletiam estas realizações práticas, e muitas vezes ele relatava em seus significados suas dificuldades e triunfos na tentativa de introduzir princípios espirituais numa sociedade materialista. No sexto canto do Śrīmad Bhagavatam, ele apresentara a história em que Daksha amaldiçoa Narada Muni depois de este ter ensinado consciência de Deus, Krishna, pura, aos filhos daquele. Considerando Narada o seu inimigo, o pai ciumento o amaldiçoara a ter que viajar sem parar, sem poder fixar residência. Em seu comentário, Srila Prabhupada escrevera que os pais de seus discípulos também o haviam amaldiçoado. Por isso ele era obrigado a viajar e pregar constantemente, a despeito de ter muitos centros Hare Krishna no mundo inteiro. E no sétimo canto, comentado sobre as perseguições de Hiranyakashipu a seu filho Pralada, Srila Prabhupada relatara as dificuldades enfrentadas pelos devotos da ISKCON ao distribuírem livros em meio às perseguições das réplicas modernas de Hiranyakashipus, os demônios, como Hiranyakashipu, nenhum tão poderoso como ele, né? Desta maneira, Prabhupada imbuía sua literatura com a introspecção de sua própria personalidade, a personalidade de um devoto puro de Deus, que dedicava fielmente o seu corpo, mente e palavras a serviço da coleção Śrīmad Bhagavatam. Como a palavra Bhagavata refere-se não só às narrações sobre o Senhor Supremo Krishna, mas também ao devoto do Senhor Krishna, Srila Prabhupada era o próprio Bhagavata. É o livro Bhagavata, o devoto Bhagavata. Por intermédio de seus livros, uma pessoa podia despertar a inspiração de servir tanto ao livro Bhagavata quanto à pessoa Bhagavata. Após 2 semanas no Havaí, Srila Prabhupada já estava bem adiantado no 8º canto, produzindo em média 300 dígitos por dia. A sua saúde também melhorou, embora continuasse a dormir pouquíssimo. É claro que, do ponto de vista transcendental, é ótimo não dormir muito, dizia Prabhupada reflexivamente. Ao ser informado de que um presidente de templo estava tendo dificuldade com sua autoridade superior, Srila Prabhupada encarou a notícia como outro exemplo de importúnio desagradável à sua produção literária, sua pregação mais importante. Por isso, ele escreveu uma carta endereçada a todos os membros do GBC, o corpo administrativo da ISKCON Hare Krishna. Meus queridos discípulos, membros do GBC, por favor aceitem minhas bênçãos. Nos últimos 10 anos, nossa sociedade vem se estruturando e agora estamos ultrapassando o Império Britânico. Nem o Império Britânico se expandiu tanto quanto nós. Eles dominaram apenas uma parte do mundo e nós ainda estamos em fase de expansão. Devemos expandir cada vez mais, ilimitadamente. Devo, porém, lembrar-lhes de que tenho de concluir a tradução do Śrīmad Bhagavatam. Esta é a minha maior contribuição. Graças a nossos livros, ocupamos uma posição respeitável. As pessoas já não têm fé em liturgias de igreja ou templos. Os tempos mudaram. Evidentemente, precisamos manter os templos, pois é necessário que mantenhamos nosso espírito elevado. O mérito intelectualismo não é suficiente. É preciso haver purificação prática. Assim, peço-lhes que me aliviem cada vez mais das responsabilidades da administração, de modo que eu possa concluir a tradução da coleção Śrīmad Bhagavatam. Se eu sempre tiver que administrar, não conseguirei traduzir estes livros. Eles são verdadeiros documentos. Preciso escolher cada palavra com toda a sobriedade possível. E se eu tiver que pensar em administração, não terei como realizar tal tarefa literária. Não posso ser como esses patifes que apresentam alguma espécie de invenção mental para enganar o público. Logo, não conseguirei concluir esta tarefa sem a cooperação de meus assistentes, os membros do GBC,
dos presidentes de templo e dos renunciados. Escolhi meus melhores homens ao formar o GBC e não quero que os presidentes de templo desrespeitem o GBC. Naturalmente, vocês podem consultar-me, mas se o princípio básico estiver fraco, como as coisas continuarão? Sendo assim, por favor, ajudem-me na administração, para que eu possa ter tempo de terminar a coleção Śrīmad Bhagavatam, o qual será nossa permanente contribuição para o mundo. Enquanto mantinha o seu excelente progresso no Śrīmad Bhagavatam, no Havaí, Prabhupada também teve a oportunidade de começar outro livro. O seu antigo discípulo e editor Hayagriva escreveu oferecendo-se para auxiliar Srila Prabhupada numa série de comentários e entrevistas sobre os filósofos ocidentais. Aquele era o mesmo projeto que Prabhupada iniciara com o seu ex-secretário Shyamasundara, porém, quando Shyamasundara abandonar os seus deveres na ISKCON, ele também deitara a perder as fitas e transcrições da grande quantidade de trabalho que eles haviam desenvolvido juntos. Poxa, que pena, hein? Hayagriva ofereceu-se para reiniciar o projeto, começando com Sócrates e Platão. O processo consistiria em Hayagriva apresentar a Prabhupada um resumo da filosofia de um pensador ocidental específico. Então Prabhupada responderia de improviso, fazendo uma apreciação e uma crítica do filósofo segundo o ponto de vista védico. Prabhupada e seus discípulos haviam se entusiasmado com as entrevistas feitas em anos anteriores, e Prabhupada chegara a dar um título à série, Espiritualismo Dialético. Mas, tendo Shyamasundara sumido com as fitas, o projeto dissipara-se. Agora Hayagriva, o ex-professor universitário de inglês e o editor original da revista Back to Godhead nos Estados Unidos, pedia permissão para vir ao Havaí, onde retomaria o projeto do livro de filosofia e passaria algum tempo com Prabhupada. Como diversos outros discípulos, Hayagriva deixara de seguir estritamente os princípios reguladores. Srila Prabhupada aprendera a tolerar a realidade de que alguns discípulos, mesmo depois de terem aceitado os votos de iniciação, não conseguiam resistir ao forte impulso dos sentidos e abandonavam o caminho do serviço prático e amoroso a Deus ativo na ISKCON. Tá vendo? Engasguei com a água. Agora demora mais. Bima, agora eu tenho que tomar mais água. Nos primeiros anos, era com grande choque que ele e seus seguidores reagiam sempre que um devoto ia-se embora. Mas com o passar do tempo, como o infeliz evento continuasse a ocorrer, às vezes chegando a abater inclusive discípulos de confiança em posições de liderança, Prabhupada se acostumara com o fato. Mas ele nunca deixara de sentir-se magoado com a perda de um filho ou uma filha, especialmente no caso de algum discípulo que lhe tivesse prestado serviço significativo. Ele nunca negava-lhes a sua afeição, nem o seu amoroso e aberto convite para que voltassem a ISKCON Hare Krishna. Um desses casos era Hayagriva, um filho querido que se aproximara de Srila Prabhupada durante o verão de 1966 em Nova York. Ele prestara serviço valioso, mas acabara não conseguindo mais seguir os princípios simples, mais estritos da consciência de Deus, Krishna. Agora, após sofrer as vicissitudes da vida material, ele tomara a decisão de voltar para o seu amado mestre espiritual. Hayagriva entrou no quarto de Prabhupada. É o seu velho Hayagriva, Prabhupada, disse ele, e caiu ao chão soluçando. Prabhupada deu-lhe uma guirlanda e perguntou-lhe como estavam ele e sua família. Então, na presença dos outros devotos, Prabhupada relatou como Hayagriva fora enviado por Krishna para ajudá-lo
a propagar o movimento da consciência de Krishna em todo o mundo. Quando Hayagriva disse que jamais se esquecera de Prabhupada, nem um dia sequer, Prabhupada replicou: e eu também nunca me esqueci de você. Vivia pensando, será que Hayagriva foi mesmo embora? Eu ficava pensando assim, com a voz emocionada e os olhos cheios de lágrimas. Prabhupada não conseguiu mais falar. Por fim, pediu a todos que saíssem do quarto. Prabhupada e Hayagriva passaram a encontrar-se diariamente, às vezes por períodos de 2 ou 3 horas. O espiritualismo dialético estava novamente no prelo, sendo produzido paralelamente ao 8º canto do Śrīmad Bhagavatam, e Hayagriva voltava a ocupar a sua posição original aos pés de lótus de Srila Prabhupada. Embora tivesse escrito aos membros do GBC pedindo-lhes que resolvessem sozinhos os problemas da ISKCON, Prabhupada continuava sendo informado destes problemas, pois seus assistentes insistiam em relatar-lhe as más notícias. Certo dia chegou um telegrama de Madhudwisha Swami, um dinâmico membro do GBC encarregado da ISKCON numa região dos Estados Unidos. Madhudwisha estava tendo sérias dificuldades para manter-se forte em consciência de Deus, Krishna. Na maioria dos casos, as dificuldades dos discípulos de Prabhupada eram com os impulsos ligados à sensualidade. Quase nunca os discípulos voltavam-se contra Prabhupada, nem costumavam rejeitar as conclusões filosóficas da consciência de Deus, Krishna. Eles simplesmente tornavam-se vítimas dos encantos de Maya, a ilusão. No telegrama, Madhudwisha pedia a sua demissão do GBC. Embora pretendesse continuar prestando serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, sentia-se forçado a demitir-se devido à fraqueza espiritual. O telegrama não entrava em detalhes, mas Prabhupada ouviu boatos de que Madhudwisha tivera um caso com uma moça e deixara o templo. Prabhupada disse sempre ter sido este o principal argumento de seus irmãos espirituais contra o fato e os ocidentais tomarem a ordem de vida renunciada. Eles não conseguiriam manter os votos com rigor. Ele disse que um alemão, irmão espiritual dele, também rompera os seus votos ao manter relações íntimas com mulheres. O que posso fazer? Disse Prabhupada tristemente. Estou trabalhando com homens de terceira categoria, tolos e patifes. As coisas só vão em frente pela misericórdia de Deus, Krishna. Prabhupada passou um telegrama para Madhudwisha, pedindo-lhe que viesse falar com ele. Embora procurasse controlar suas emoções, os devotos podiam ver que ele estava distraído. Este era outro caso de forte elo afetivo com um filho que prestara serviços maravilhosos, um discípulo que ele treinara pacientemente no decorrer dos anos. Mais uma vez, a possibilidade de Prabhupada afastar-se da administração ativa parecia duvidosa. Srila Prabhupada disse estar tentando ocupar tolos, patifes, qualquer pessoa em difundir a consciência de Deus, Krishna. É por isso que a gente está aqui, né, Bimala? Porque Prabhupada está tentando ocupar tolos e patifes, qualquer pessoa em difundir a consciência de Deus, Krishna. A gente está tentando ajudar os devotos, né? Mas os devotos de quem? Os seguidores de quem? De Srila Prabhupada. Então nós estamos incluídos aí também, né? Apesar de muito distante nessa ligação. Nós estamos tentando ajudar aqueles que estão servindo o Prabhupada, diretamente ou indiretamente. Tá, já parei de falar. Você bota a gente no rolo aí, tá louco. Tá, Srila Prabhupada disse estar... Não, e passou uma ordem, né? Prabhupada está no nosso perfil lá. Prabhupada deu a ordem para que todos aceitem essa consciência de Deus, Krishna, e tentem divulgá-la. Tá, agora eu parei. Srila Prabhupada disse estar treinando... desculpem.
Srila Prabhupada disse estar tentando ocupar tolos, patifes, qualquer pessoa em difundir a consciência de Deus, Krishna. Ele não conseguia encontrar seguidores estritos, mas o que se podia fazer? Se algum renunciado caísse, dizia ele, então poderia tornar-se um devoto casado. Porém, ninguém deveria ir-se embora. Harishauri mencionou a história da coleção Chaitanya Charitamrita a respeito do Senhor Krishna Chaitanya Chota Haridasa. Disse Harishauri que, segundo dava a entender, aquela história era muito difícil um renunciado caído reconquistar a misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya. O renunciado que cai chama-se Vantashi, ou seja, aquele que come o seu próprio vômito, replicou Prabhupada. Então, se eles voltam a ser devotos casados, como podem obter a misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya? Perguntou Harishauri. Se o mestre espiritual der esta facilidade e tomar esta providência, disse Prabhupada, então Krishna aceitará o acordo. E mais tarde ele poderá tomar a ordem de vida renunciada outra vez. Isto já acontecera antes e Prabhupada mencionou alguns casos em que pedira a renunciados caídos que se casassem e permanecessem em seus serviços. Sem dúvida é uma vergonha, mas o que se pode fazer, disse ele. Meus irmãos espirituais e os renunciados da Índia criticam-me por dar iniciação de sacerdote brahmana e sannyasi por instalar deidades no Ocidente e por permitir que mulheres morem nos templos. Mas apesar de tudo isso, estou expandindo a consciência de Deus, Krishna. E apesar de toda a rigidez deles, eles não estão fazendo nada. Se eu fizer discriminação, voltarei a ficar sozinho, como estava em Vrindavana, e novamente virarei um rato. Jai Prabhupada, puro êxtase, Bimala. Parece, disse Harishauri, que só depois de várias gerações é que poderemos nos purificar. Quem for sincero, replicou Prabhupada, poderá se purificar logo nesta primeira geração. Aquela mesma noite, enquanto preparava-se para passar a noite em claro traduzindo, Prabhupada ainda pensava em Madhuduisha Swami. Não obstante, pôs-se a trabalhar na tradução dos versos do capítulo chamado A Crise Enfrentada pelo Elefante Gajendra. O capítulo contava a história de Gajendra, o rei dos elefantes que vivia nos planetas celestiais. Certo dia, enquanto tomava banho no rio com suas esposas, Gajendra foi subitamente atacado por um crocodilo. O crocodilo abocanhou a perna de Gajendra e, embora o elefante fosse muito poderoso, não conseguia libertar-se das fortes garras do crocodilo enquanto estava na água. Srila Prabhupada ditava: por conseguinte, por ter sido puxado para dentro da água e estar lutando por muitos e muitos anos, o elefante ficou mental, física e sensorialmente debilitado. Por outro lado, o crocodilo, sendo animal aquático, sentiu seu entusiasmo, sua força física e seu poder sensório crescerem. Posso traduzir com muita rapidez, dissera Prabhupada, mas preciso meditar para tornar o texto acessível ao homem comum. Como poderia ele transmitir a importância deste evento ocorrido milhões de anos atrás entre dois animais num planeta celestial? Como torná-lo claro e compreensível e ao mesmo tempo embutir a essência das significativas palavras sânscritas e dos comentários em sucessão discipular dos mestres, como Vishwanatha Chakravarti, Sanatana Goswami e Bhaktisiddhanta Saraswati? Na tranquila solidão de seu quarto, Srila Prabhupada pôs-se a ditar o seu significado. Na luta entre o elefante e o crocodilo, a diferença era que, embora o elefante fosse poderosíssimo, ele estava na água, fora de seu habitat.
Durante os 1000 anos de luta, ele não conseguiu nenhum alimento e nessas circunstâncias enfraqueceu fisicamente. Afora isso, devido à perda de força física, a mente dele também ficou fraca e seus sentidos menos poderosos. O crocodilo, porém, sendo um animal aquático, não teve dificuldades. Ele continuava comendo e, por isso, obtinha força física e estímulo sensório. Desta maneira, enquanto o elefante se enfraquecia, o crocodilo ficava cada vez mais poderoso. Ora, esta história nos ensina a seguinte lição. Em nossa luta contra a Maya, a ilusão, não devemos nos colocar numa posição em que nossa força, nosso entusiasmo e nossos sentidos não consigam lutar vigorosamente. Poxa vida, Bímola, isso aqui me lembra o Prabhu Kelly, que logo que eu conheci os devotos, fui na fazenda lá, Hare Krishna, em Nova Gokula, né? Do nada ele virou para mim e falou assim, olha, você deve se colocar numa posição confortável porque você vai servir Krishna a vida inteira. E eu me lembro disso, e é o que o Prabhupada está falando aqui, ó. Aqui, ó. Não devemos nos colocar numa posição em que nossa força, nosso entusiasmo e nossos sentidos não consigam lutar vigorosamente. Nosso movimento da consciência de Deus, Krishna, tem realmente declarado guerra contra a energia ilusória, Maya, na qual todas as entidades vivas apodrecem com seus falsos conceitos de civilização. Os soldados deste movimento da consciência de Deus, Krishna, devem sempre ter força física, entusiasmo e poder sensório. A fim de se manterem capazes, devem, portanto, situar-se numa condição de vida normal. Prabhupada continuou ditando, a condição normal de uma pessoa não será igual à de outras pessoas e por isso existem divisões de classes sociais e classes transcendentais. Existem os sacerdotes brahmanas, os governantes, cada um de acordo com sua natureza, né? Os comerciantes, classe baixa, artistas e trabalhadores, está falando com um, classe baixa, Bima. Já estou abaixo de Shudra. Estudante celibatário, devoto casado, devoto retirante e devoto renunciado. Especialmente nesta era de Kali Yuga, aconselha-se que ninguém tome a ordem de vida renunciada. Podemos entender com isto que nesta era a classe dos renunciados é proibida porque as pessoas não são fortes. Shri estava falando sobre isso agora há pouco tempo, né? Estava falando de outro sannyasi, outro renunciado que caiu, né, Bimala? Prabhupada estava tentando trazer ele de volta. Shri Krishna Chaitanya mostrou-nos um exemplo ao tomar a ordem de vida renunciada aos 24 anos de idade, mas até Sarvabhauma Bhattacharya aconselhou Shri Krishna Chaitanya a ter muito cuidado, pois ele tomara a ordem de vida renunciada ainda muito jovem. E Prabhupada deu sannyasi para devotos com até 20 anos de idade. Devotos que tinham 20 anos de idade ou 19 anos, ele deu sannyasi para fins de pregação, como vai ser falado aqui agora. Para fins de pregação iniciamos jovens, rapazes como sannyasis, mas na realidade estamos experimentando que eles não são aptos para a ordem de vida renunciada. Contudo, não faz mal que alguém se considere incapaz para a ordem de vida renunciada. Se estiver muito agitado sexualmente, deverá recorrer à classe onde há permissão para o sexo, ou seja, a classe dos devotos casados. O fato de alguém sentir-se muito fraco em determinada posição não significa que deva parar de lutar contra o crocodilo de Maya, a ilusão. Ele deve refugiar-se aos pés de lótus de Deus, Krishna, como fará Gajendra, e ao mesmo tempo pode ser devoto casado, caso necessite satisfazer-se com a prática sexual.
Não é necessário abandonar a luta. Por isso, Shri Krishna Chaitanya recomendou que podemos permanecer na classe que nos convier. Não é essencial que tomemos a ordem de vida renunciada. Quem estiver sexualmente agitado poderá adotar a classe dos devotos casados, porém deverá continuar lutando. Não adianta nada alguém que não esteja situado em posição transcendental tomar a ordem de vida renunciada artificialmente. Se a ordem de renúncia não for adequada, pode-se adotar a ordem de devoto casado e lutar com muita força contra a Maya, a ilusão. Mas ninguém deve abandonar a luta e ir-se embora. Srila Prabhupada chegava às suas conclusões a partir de sua confrontação direta com as forças da ilusão, Maya, aproveitando o caso de Madhudwisha, e excluindo-lhe os aspectos temporais, ele imortalizara-o numa instrução às pessoas de toda parte. Não importa se você caiu ou quantas vezes você caiu, o que importa é levantar, e continuar lutando. Como o Prabhupada já explicou, podemos perder algumas batalhas, mas não podemos perder a guerra. E nem abandonar a luta. Temos que morrer lutando. Essa é a perfeição, morrer lutando para espalhar o conhecimento de Deus, Krishna. Como o Prabhupada mostrou na prática, até o último instante pregando a consciência de Deus, Krishna. Onde eu estava, hein? Aqui, Aproveitando-se o caso de Madhudwisha Swami e excluindo-lhe os aspectos temporais, ele imortalizara-o numa instrução às pessoas de toda parte. A tarefa de Prabhupada era fortalecer os seus discípulos de modo que eles não caíssem. Mesmo que eles adotassem a classe dos devotos caídos, o crocodilo do gozo dos sentidos ainda era muito forte, e o sexo ilícito era a doença permanente dos ocidentais. Eles eram criados com ele e viciados nele, e a sociedade deles o promovia. Seria muito difícil mudar esta mentalidade. Portanto, além de escrever, Prabhupada teria que continuar viajando e pregando para sustentar os seus discípulos e torná-los pregadores fortes. Assim como a princípio Prabhupada deixara de escrever no templo Radha Damodara em Vrindavana para pregar no ocidente, ele também poderia deixar o seu retiro literário havaiano em nome da pregação. De qualquer modo, ele estava disposto a continuar escrevendo onde quer que fosse. Desde o começo ele planejara ficar apenas um mês no Havaí e não permanentemente. Seus discípulos precisavam vê-lo para se fortalecerem e sentirem-se inspirados, e enquanto ele vivesse, era este o seu objetivo, E enquanto ele vivesse, era este o seu objetivo. Prabhupada queria primeiro visitar o seu centro de Los Angeles, agora uma grande e próspera comunidade... Desculpem, deixa eu tomar água. Onde eu estava aqui. Prabhupada queria primeiro visitar o seu centro de Los Angeles, agora uma grande e próspera comunidade de devotos. Ele conheceria o novo salão do templo, com os seus arcos de mármore e a galeria de pomposas pinturas transcendentais, e observaria a opulenta adoração às formas de Deus, Rukmini Dwarakadisha. Conheceria as últimas novidades tecnológicas aplicadas em consciência de Deus, Krishna, nos estúdios da gravadora Golden Avatar e no Museu Fate, First American Theist Exhibition, ou coisa parecida, que utilizava dioramas em sistema de audiovisual para retratar os ensinamentos do Bhagavad Gita. Sentir-se-ia em seu jardim e ouviria leituras do livro Krishna Book,
e caminharia na praia Venite discutindo teorias científicas com o Dr. Swarupa Damodara. E naturalmente aumentaria as já crescentes ondas de distribuição de livros. Certo dia, enquanto passeava de automóvel, ele dissera: meus livros serão os livros de lei da sociedade humana nos próximos 10.000 anos. Tem gente que não entendeu isso, né, Bímola? Tá, já parei. Então, em Detroit, ele passaria alguns dias na mansão que adquirira havia pouco mais de um ano, para ver se os devotos estavam cuidando bem do fabuloso presente que Krishna lhes dera e para orientá-los sobre como utilizá-la como um verdadeiro monumento da consciência de Deus, Krishna. Quanto a ele próprio, Prabhupada não estava interessado em viver numa mansão e de qualquer modo era muito cansativo fazer viagens constantes, independentemente de onde ele se hospedasse. As mansões, a opulência, o dinheiro americano e a sabedoria eram todos para o prazer de Deus, Krishna. De Detroit, Prabhupada iria a Toronto, onde há um ano incentivara os devotos e a comunidade indiana a adquirirem uma grande igreja no centro da cidade. Eles acabaram conseguindo comprá-la e agora aguardavam a chegada de Prabhupada. Ele também viajaria para Nova Vrindavan, onde fazia 2 anos que os devotos aguardavam seu regresso ansiosos. Eles queriam que Prabhupada se sentasse na nova e grandiosa Vyasasana, o assento elevado que eles haviam entalhado para ele, que ele contemplasse as formas de Deus, Radha, Vrindavana Chandra, e que abençoasse o palácio que eles estavam construindo para ele. E queriam vê-lo outra vez ao lado de seu querido discípulo Kirtanananda Swami. Ele beberia o leite das vacas de Nova Vrindavan e daria instruções sobre o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Elogiaria a vida simples e praguejaria contra as loucuras da civilização urbana e industrializada. As 4 classes sociais têm que ter a classe baixa também, né? Os artistas e trabalhadores. Não só uma classe, né? No dia 4 de julho, a comunidade tem que ter todas as classes, né, Bima? Então. No dia 4 de julho de 1976, aniversário do bicentenário da independência dos Estados Unidos, Srila Prabhupada estaria no templo da ISKCON em Washington, onde faria um canto e dança público de Hare Krishna nos monumentos perante milhões de pessoas. E no dia 6 de julho, em Washington, festejaria o 10º aniversário da formação da ISKCON Hare Krishna. Em seguida iria para Nova Vrindavan, em seguida iria para Nova York. Tá, Bímola, eu errei, já corrigi, já voltei. Em seguida iria para Nova York para participar do primeiro grande festival de carros do Senhor Jagannatha daquela cidade. Hospedar-se-ia no recém-adquirido arranha-céu da ISKCON, um prédio de 12 andares no centro de Manhattan. Srila Prabhupada dissera em certas ocasiões que seu maior temor era que seus discípulos brigassem entre si, provocando sérios cismas em seu movimento Hare Krishna. Por este motivo ele viajava, usando a sua grande influência para manter todos os elementos unidos. Ele já verificara que mesmo aqueles aos quais ele incumbira de serviços de grande responsabilidade podiam novamente cair vítimas do gozo dos sentidos, mas também constatara como sua presença constante ao lado dos discípulos os fortalecia. Ele declarava que a humanidade dependia de Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus, e fazia uma revolução vigorosa contra a reinante decadência da época. Embora os Estados Unidos estivessem abandonando sua consciência de Deus aos 200 anos de idade,
A ISKCON Hare Krishna de Srila Prabhupada era nova e cheia de energia e instilava consciência de Deus pura nos Estados Unidos e em toda parte. A capa do último número da revista Back to Godhead, De Volta ao Supremo, da qual Prabhupada gostou muito, retratava um devoto cantando Hare Krishna diante de um cartaz vermelho, branco e azul comemorativo do bicentenário da independência americana. O cabeçalho da capa dizia: declarando nossa dependência de Deus. Prabhupada confiava plenamente na vitória final do movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Embora já tivesse 80 anos de idade, ele era o líder, o devoto mais forte. Para onde quer que viajasse, ele levava vida e força e por isso não parava de viajar. Cidade de Nova York, 9 de julho de 1976. Jayananda dirigia o carro. Tamal Krishna Goswami e Rameshwara Swami também estavam presentes. Eles foram pegar Srila Prabhupada e Harishauri no aeroporto de LaGuardia. E enquanto LaGuardia, um dos dois, Bimala. Eu não sei se é LaGuardia ou LaGuardia. Tá bom. E enquanto seguiam rumo a Manhattan, Prabhupada perguntou: as coisas vão indo bem por aqui? E Tamal Krishna respondeu que na verdade o trabalho apenas começara. O senhor verá que mal acabamos de pôr o trabalho em andamento, disse ele. Sim, administrem tudo direitinho, disse Srila Prabhupada. Krishna tem nos dado tudo, não há escassez de nada. Se formos sinceros ao cumprirmos com nossos deveres, Krishna dar-nos-á inteligência, tudo. Pela misericórdia dele, tudo está à nossa disposição. Assim é Deus, Krishna. Ele pode dar-lhes qualquer coisa. À medida que o automóvel deles se aproximava da colossal Brooklyn Bridge, a ponte do Brooklyn, Srila Prabhupada perguntou: esta não é a Brooklyn Bridge? Eu costumava vir aqui e me sentar perto da ponte. Perto da água? Perguntou Tamal Krishna Goswami. Eles ficavam fascinados quando ouviam histórias do começo solitário de Srila Prabhupada em Nova York. O senhor sentava-se perto da água? Sim, daquele rio, disse Prabhupada. Na época eu morava naquela rua Boveri, que não ficava tão distante. Então eu vinha fazendo uma caminhada e sentado debaixo daquela ponte pensava: quando voltarei à Índia? E ele riu. Perguntou sobre outros lugares, quase como se estivesse querendo notícias de velhos amigos, a estação de metrô da rua Fulton e a rua Chambers. Tamal Krishna disse a Prabhupada que o centro da ISKCON ficava perto do Empire State Building e que ele teria uma boa visão panorâmica daquele prédio de seu quarto no 11º andar. Nosso prédio, disse Tamal Krishna. Fica bem. Tá. Nosso prédio, disse Tamal Krishna, fica bem no meio do setor onde estão os teatros, restaurantes e casas de diversão da cidade. Em Nova York, disse Prabhupada, às vezes sinto como se estivesse em casa, porque primeiro vim parar aqui. Eu perambulava pelas ruas em todas as direções. De setembro de 1965 até julho de 1967, não saí um momento sequer de Nova York. Tamal Krishna Maharaja, na aula que deu esta manhã, disse Rameshwara Swami, explicava que não podemos compreender a boa fortuna desta cidade para a qual o Senhor veio. Sim, ao decidir que iria para um país estrangeiro, disse Prabhupada, nunca pensei em ir para Londres, pensei em vir para cá. Em geral vai-se para Londres, mas eu pensei, não, irei para Nova York. Muito progressista, comentou Tamal Krishna. Não sei, riu Prabhupada. Foram as ordens de Deus, Krishna. Eu poderia ter ido para Londres, ficava mais perto, mas pensei, não, irei para Nova York.
Às vezes, chegava a sonhar com minha ida para Nova York. Enquanto passavam de carro por diversos bairros, Srila Prabhupada recordava os velhos tempos. Mencionou a academia de yoga do Dr. Mishra e seu quarto na rua 72, número 100, onde roubaram-lhe o gravador e a máquina de escrever, o supermercado West End, onde ele comprava frutas. Acho que às vezes eu vinha para estes lados, disse Prabhupada olhando pela janela do carro. Sem rumo. Sim, às vezes caminhava pela segunda avenida. Reconhecendo o seu antigo discípulo que dirigia o carro em silêncio, Prabhupada disse: nosso Jayananda era motorista de táxi e cantava Hare Krishna e certo dia me trouxe $5.000. O dinheiro foi dado para a publicação do Bhagavad Gita, mas acho que Macmillan o pegou. Então, o Senhor incumbiu de vender todos os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, disse Tamal Krishna, e lembro-me disso, mas eu não vendi tantos livros, disse Jayananda. Prabhupada riu e Jayananda continuou calado, atento à tarefa de dirigir pela cidade. Achei que ele era a melhor e mais apropriada pessoa para dirigir para o Senhor, disse Tamal Krishna. Ele cantava e dirigia. Ele cantava Hare Krishna e dirigia, disse Prabhupada. Ótimo rapaz! Enquanto entranhavam-se pelo trânsito de Manhattan, um motorista de táxi gritou alto para eles. O que diz ele? Perguntou Prabhupada. Diz que o Senhor tem um ótimo carro, disse Tamal Krishna. Isto é bom, eles gostam do automóvel. E Prabhupada riu. Pergunte-lhe, por que não vem para cá? Por que está dirigindo o táxi? Venha, junte-se a nós. Este carro é a versão Cadillac da companhia Ford, disse Rameshwara. Eles não conseguem entender, pois dizemos que não queremos opulência material para nós mesmos. Eles não conseguem compreender por que andamos nestes carros. Eles acham que criticamos a sociedade desnecessariamente, disse Prabhupada. Mas nós precisamos de tudo. Se um homem está ávido... Desculpem. Pare de me apressar. Está louco? Não é fácil não, Bímola. Se um homem está vivo, seus pertences, suas roupas, tudo faz sentido. Mas se está morto, nada faz sentido, tudo é inútil. Analogamente, sem consciência transcendental estamos mortos, pois o corpo é morto. Por isso aqui é uma máxima, hein? Sem consciência transcendental estamos mortos, pois o corpo é morto. Por isso ele só tem movimento por causa da presença da alma. É a alma transcendental que é importante. Assim, se você só faz cuidar bem do corpo, isso significa que está decorando um cadáver? De que adianta isso? Vocês me entendem? O corpo é importante porque a alma está dentro dele. Enquanto houver vida, todos aprovarão que você cuide bem do corpo. Mas se você ficar cuidando de um cadáver, todos dirão, como ele é tolo. Analogamente, sem conhecimento transcendental, esta civilização morta, mergulhada no conceito de vida corpóreo, é algo ridículo. É isso que devemos condenar. Adotem a consciência de Deus, Krishna, que tudo terá valor. Se acrescentamos um zero ao algarismo 1, ele passa a ser 10. Com outro zero, temos 100. Porém, tirando o algarismo 1, ficamos com 0, o que é simplesmente inútil. Este 1 é Deus, Krishna, disse Tamal Krishna. E o representante de Deus, Krishna, acrescentou Rameshwara. Enquanto desciam a rua 55, os devotos mostraram a Prabhupada o prédio da ISKCON com as palavras Hare Krishna escritas em letras douradas em sua parede lateral.
Uma grande bandeira amarela com o desenho de um devoto do Senhor Krishna Chaitanya executando o canto e dança público de Hare Krishna tremulava em frente ao prédio, e um elegante toldo blasonado com as palavras Centro Hare Krishna estendia-se sobre a calçada. Ao avistarem o carro de Prabhupada, centenas de devotos que esperavam por ele na portaria do prédio começaram a dar vivas e a cantar o seu nome. Aquela era a maior reunião de devotos da ISKCON desde o festival de Mayapur. Muitos vieram de lugares distantes para poderem estar com Srila Prabhupada. E havia mais de 600 devotos hospedados no prédio. Poxa vida! O canto e dança público de Hare Krishna foi estrondoso. De pé perante as formas de Deus no altar, Radha Govinda, Prabhupada parecia satisfeito. Havia um quadro do Senhor Jagannatha, Balarama e Subhadra no terceiro andar, e Prabhupada disse estar ansioso para vê-los no dia do festival de carros do Senhor Jagannatha. Ao sentar-se no grande assento elevado verde, a princípio Prabhupada estava comovido demais para falar. Antes de mais nada, devo agradecer a todos vocês por me trazerem ao novo templo, começou ele. Desde a primeira vez que vim aqui, eu tinha a ambição de iniciar um templo nova-iorquino e andava à procura de uma oportunidade. Ele descreveu algumas de suas primeiras quase desamparadas tentativas de comprar uma área de 10 metros de frente por 30 de fundo em Manhattan, mas não conseguira arrecadar dinheiro algum. Eu não tinha onde ficar, disse ele. Para não falar de um templo, Hare Krishna, eu nem sequer tinha onde morar. Assim, em tal situação, eu pensava em voltar à Índia. Quase toda semana eu ia à companhia de navegação, e é uma longa história. Cheguei aqui determinado a inaugurar um templo Hare Krishna, a começar por Nova York. Porém, naquela ocasião, há 10 anos, em 1965, isso não foi possível. Mas pela graça de Krishna e pela graça de meu mestre espiritual, vocês conseguiram este prédio. Portanto, fico-lhes muito agradecido por estarem organizando este templo Hare Krishna. Mais tarde, em sua palestra, Prabhupada enfatizou que o mestre espiritual e Krishna estavam salvando as almas condicionadas do eterno sofrimento no mundo material. Não percam esta oportunidade, disse ele, não sejam tolos. Não se deixem desencaminhar pelos chamados cientistas, filósofos ou políticos. Adotem a consciência de Deus, Krishna. E isto só é possível por meio de Guru Krishna Kripaya. Em português, pela misericórdia do Mestre Espiritual e pela misericórdia de Krishna, vocês obterão êxito total. Este é o segredo. O aleijado e o cego. Prabhupada cita aqui um verso, vou ler a tradução. Portanto, a adoração ao mestre espiritual que fazemos, a adoração ao mestre espiritual que fazemos não é para o alto engrandecimento de ninguém, é o verdadeiro aprendizado. Todo dia vocês cantam Guru Mukha Padma Vakya Chitete Karya Aikya. Canção que se oferece em adoração ao mestre espiritual, está no rodapé a tradução aqui, Bimala. Ele é meu amo, nascimento após nascimento, pois me concedeu a dádiva da visão transcendental. Digo-lhes com franqueza, foi por eu ter acreditado nas palavras de meu mestre espiritual que obtive algum sucesso neste movimento da consciência de Deus, Krishna. Façam como eu, e vocês também sairão exitosos. Muito obrigado. Por quê? Porque ele acreditou nas palavras do mestre espiritual dele, Bimala. É quando o mestre espiritual dá uma ordem, ele empodera o discípulo. Mestre de verdade, né? Então, Srila Prabhupada foi conhecer o prédio de 12 andares. Falava pouco, mas aprovava quase tudo que via. Parecia que seus discípulos estavam cuidando bem das coisas em seu nome. Sua suíte foi bem montada, com cômodos separados servindo como sala de estar e dormitório.
Então, devo ficar novamente em Nova York? Perguntou ele enquanto se sentava em sua escrivaninha. Yadikeshava Swami, o presidente do templo, disse: Esse é o seu regresso triunfante, Srila Prabhupada. Sim, é assim que me sinto, replicou Prabhupada. E os devotos estavam ávidos para mostrar as características dos cômodos, a vista da janela e o relativo silêncio. É bem pacífico aqui, ótimo para o seu trabalho de tradução, disse Rameshwara Swami. Ah, sim, disse Prabhupada. Quando meu mestre espiritual partiu, fiquei sozinho, então ele enviou tantos mestres para me tomarem conta de mim. Vocês são representantes de meu mestre espiritual. Somos servos do mestre espiritual, disse um devoto. Vocês estão cuidando de mim e eu fico-lhes muito agradecido, disse Prabhupada. Às vezes penso em minha infância. Meu pai me mimava muito. Eu já admiti isto no livro Krishna. Ele não era... Espera aí, Bima, antes de virar, tem aqui mais um... Ah, a tradução do verso. A tradução do verso que Prabhupada falou, está aqui no rodapé. Todos os significados do conhecimento védico são revelados de maneira automática àquelas grandes almas que têm fé inabalável tanto no Senhor Supremo Krishna quanto no Mestre Espiritual. Shweta Upanishad 6.23. Está vendo? Agora sim. Vou ler de novo esse trecho aqui. Somos servos do Mestre Espiritual, disse um devoto. Vocês estão cuidando de mim e eu fico-lhes muito agradecido, disse Prabhupada. Às vezes penso em minha infância. Meu pai me mimava muito. Eu já admiti isso no livro Krishna. Ele não era um homem muito rico, mas ainda assim dava tudo o que eu queria. Ele jamais me castigou, senão que me enchia de amor. Depois cresci, fiz amigos e me casei. Assim, pela graça de Krishna, todos me amavam. Vim para este país estrangeiro sem conhecer ninguém, mas Krishna logo me rodeou de muitos pais que demonstram muito amor por mim. Desta maneira, sou um homem de sorte. Na última fase de vida, se eu puder viver pacificamente, isso será a grande misericórdia de Deus, Krishna. Pela misericórdia de Deus, Krishna, tudo é possível. Por isso, não devemos largar os pés de lótus de Deus, Krishna. Então, tudo será possível. Durante os 10 dias de permanência de Prabhupada em Nova York, os devotos mantiveram um humor triunfante e eufórico. Eles tinham permissão da prefeitura para fazer o desfile de carros do Senhor Jagannatha descendo a 5ª Avenida. Prabhupada dissera que Nova York era a cidade mais importante do mundo e que um arranha-céu seria um farol de consciência de Deus, Krishna, para iluminar o mundo. Agora a ISKCON Hare Krishna tinha o seu arranha-céu em Manhattan, o seu desfile de carros do Senhor Jagannatha descendo a 5ª Avenida e a presença pessoal de Prabhupada. Certa manhã, Prabhupada foi até onde os carros estavam sendo construídos e Jayananda e seus homens mostraram-lhe a construção aprimorada das rodas enormes. Jayananda, embora doente, terminal com leucemia, absorvia-se no serviço que o tornara querido de Prabhupada. E de todos os devotos, organizar o festival de carros do Senhor Jagannatha e supervisionar a construção dos carros. Vou ler de novo. Jayananda, terminal com leucemia, absorvia-se no serviço que o tornara querido de Prabhupada. E de todos os devotos, organizar o festival de carros do Senhor Jagannatha e supervisionar a construção dos carros. Prabhupada ia de carro até o Central Park para fazer as suas caminhadas matinais. Atravessando bairros familiares, ele recordava os velhos tempos de 1965 e 1966. Certa manhã, Kirtanananda Swami passeou com ele de carro.
Minhas melhores memórias são daqueles primeiros dias, disse Kirtanananda, especialmente as aulas matinais, Srila Prabhupada, quando o Senhor ficava sentado atrás da escrivaninha. Sob a luz do sol que invadia o quarto, o Senhor pregava durante 1 hora. Sim, disse Prabhupada, apenas Hayagriva e você. Prabhupada e Kirtanananda recordaram-se de alguns dos outros primeiros devotos, Umapati, Kauigens, Jingrimi, Rairama, Satswarupa, Brahmananda. Naquela época, disse Prabhupada, Kirtanananda Maharaja só comia um chapati, um pão achatado. Nada mais? Perguntou Tamal Krishna. Eu oferecia mais, disse Prabhupada, mas ele comia 1, 2 no máximo e pronto. Mais tarde ele passou a comer 1 dúzia. E aquele rapaz, Estradisha, só comia pelo menos uns 20 pães achatados. E eu dizia, Estradisha, quer mais? Ele respondia, sim. Eu lhe dava 4 e ele os comia e pegava mais 4. No início, disse Kirtanananda, todos comíamos do prato de Prabhupada. Havia um só prato de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. E Prabhupada dava um pouco para cada um, mas todos ficavam satisfeitos. Eu costumava ter sempre um pouco de Krishna Prasadam, disse Prabhupada. Qualquer pessoa que chegasse recebia Krishna Prasadam. Depois da aula, recordou Kirtanananda, o Senhor sempre distribuía Krishna Prasadam. Depois do canto e dança público de Hare Krishna e da aula, Krishna Prasadam. Sim, disse Prabhupada. Eu batia palmas. Nas reuniões costumava arrecadar não menos do que $6, não mais do que $20, 3 vezes por semana. Embora o triunfo de Srila Prabhupada fosse que os primeiros dias de luta haviam se acabado, ele mergulhava num mundo muito especial de doces recordações ao contar as suas velhas histórias. Ele mudava de um humor para outro e às vezes os misturava, os dias de sua total e solitária dependência de Deus, Krishna, sem a presença de ninguém, e sua atual satisfação rodeado por centenas de discípulos fiéis. Enquanto se lembrava dos velhos tempos, cumpria enfim as suas metas originais para a ISKCON Hare Krishna de Nova York, a luz do farol que divulgará o nosso movimento ao redor do mundo. Quando o sol se punha à tardinha, Srila Prabhupada gostava de sentar-se no terraço de seu arranha-céu e seus discípulos sentavam-se ao seu redor. Embora o prédio estivesse no centro, o fato de estar localizado no West Side propiciava-lhe um sentimento de distância da intensidade do centro de Manhattan. Prabhupada vislumbrava o horizonte de Manhattan, enquanto uma brisa oriunda do Hudson amenizava o calor de julho. Certa noite, alguns dos devotos descreveram para Srila Prabhupada algumas das atividades abomináveis que ocorriam na cidade. Falaram-lhe de prostituição e pornografia, de atos de desenfreada violência criminosa e dos estranhos fetiches e manias dos comedores de carne, incluindo o consumo da carne de fetos humanos. Isso significa, disse Prabhupada, que estamos realmente pregando para animais. Certa noite, no terraço, Rameshwara Swami pediu a Srila Prabhupada que revelasse o seu plano para conquistar o mundo com a consciência de Deus, Krishna. E Prabhupada ficou calado. Enfim disse, não, porque se eu lhes revelar os meus planos, talvez deitem tudo a perder. Ele disse ter um plano, mas eles ainda não estavam preparados para ele. A procissão de carros do Senhor Jagannatha, com seus 3 carros de 15 metros de altura, começou na Grand Army Plaza, na 5ª Avenida, e seguiu rumo ao centro. Rapazes, moças com vestidos indianos, nova-iorquinos, centenas de nova-iorquinos puxavam as cordas, movimentando as gigantescas carroças, com
com suas torres de seda feitas de tiras amarelas, verdes, vermelhas e azuis tremulando ao vento, lenta e majestosamente, os carros singravam na direção sul. O desfile ficou perfeito em razão do bom tempo, das centenas de devotos que cantavam e dançavam Hare Krishna e dos milhares de espectadores. E o percurso abrangia umas 50 quadras da Quinta Avenida, a rua mais importante do mundo, em direção ao Washington Square Park. Na rua 34, o Prabhupada juntou-se à procissão. À medida que ele se aproximava da carruagem de Subhadra, os devotos convergiam em torno dele, espantando os policiais e outros espectadores com a maneira espontânea com que adoravam o representante de Deus, Krishna. Embora o significado profundo do festival de carros do Senhor Jagannatha seja o desejo das vaqueirinhas de que Krishna volte a Vrindavana, aqueles devotos estavam mais absortos no regresso de Srila Prabhupada a Nova York. Foi um clímax pomposo e apropriado para os 10 anos da pregação de Prabhupada na cidade de Nova York. Quando de sua chegada àquela cidade em 1965, ele não tinha dinheiro, não tinha onde morar, nem onde reunir as pessoas para que elas ouvissem algo sobre Deus, Krishna. Agora ele passeava com esplendor pela Quinta Avenida no Festival de Carros do Senhor Jagannatha, e suas deidades de Radha Govinda possuíam um arranha-céu. Em 1965 ele andava sozinho pelas ruas, mas agora 600 discípulos acompanhavam-no cantando bem alto os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e beneficiando milhões de almas condicionadas.